Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio número 8 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Se você não conhece o Instituto Levite, somos uma clínica referência aqui em Natal e a nossa missão é transformar a vida dos pacientes, devolvendo saúde, autoestima e qualidade de vida. E para isso nós contamos com um time de peso de profissionais médicos, nutricionistas, médicos endocrinologistas, tem reumatologista para cuidar melhor de você e oferecer o cuidado que os nossos pacientes merecem. E olha que, para que vocês conheçam exatamente quem são os profissionais e esse time de peso que atende e cuida dos pacientes no Instituto Levite, eu estou aqui hoje, é meu convidado especial para o episódio número 8 do Pod Leve, com nada mais, nada menos do que o doutor Leonardo Hoff. O Leonardo é médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com residência em clínica médica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Também fez residência e doutorado em reumatologia pela Universidade de São Paulo, foi quando a gente se conheceu. E hoje ele atua como médico reumatologista aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Atende conosco lá no Instituto Levite. É membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia e também atua nas comissões de epidemiologia e de miopatias autoimunes. O cara é fera, hein? Léo, seja muito bem-vindo ao Pod Leve. Obrigado, Marília. Obrigado mais uma vez por esse convite. É uma honra estar aqui contigo, né? Uma pessoa que é uma fonte de inspiração para mim e acho que para muitos médicos também. Nossa, obrigada. Léo, eu falo, a gente estava conversando quando eu te chamei para fazer esse episódio. Primeiro, assim, a honra é minha, porque a gente se conheceu durante a residência, né? Somos contemporâneos, gente, de residência na USP de São Paulo. Assim como você saiu do Rio Grande do Sul para fazer sua residência num serviço que para você era referência, eu saí do Rio Grande do Norte para fazer a residência lá. Então, essa busca pela excelência, pelo melhor cuidado, pela melhor formação já nos conectou ali. E depois a vida deu voltas e você veio morar aqui em Natal. Olha que surpresa, que coincidência maravilhosa. E a gente se reencontrou e por essa ressonância de valores a gente já se conectou para atender ali na clínica. E Léo, a gente sabe, você é reumatologista, né? Por exemplo, lá na nossa clínica você é o único reumatologista. E como esse conteúdo que a gente produz aqui é para pessoas, o público em geral, eu acredito, você que está ouvindo esse episódio, que você ou muitas pessoas que você conhece têm dúvidas sobre, cara, o que é que um reumatologista faz? Quando uma pessoa deve se preocupar, deve procurar um reumatologista. Eu queria começar essa conversa assim, ajudando as pessoas que estão ouvindo a gente a identificar, reconhecer o sintoma, a necessidade e o momento de procurar um médico reumatologista. Ajuda a gente nisso, Léo. Eu acho uma ótima pergunta para a gente iniciar a nossa conversa. E eu tenho até uma história engraçada para contar. Quando eu quis fazer reumatologia, eu falei para minha avó que eu fazia reumatologia. E ela falou assim, meu neto, faz cardiologia. Eu digo, não, vó, eu quero reumatologia. Ela, não, mas faz cardiologia, é tão bonito. Eu insisti, até que ela disse assim, tá bom. Então faça, mas me conta uma coisa, o que é reumatologia? Ela não sabia, entendeu? A sua avó. A minha avó. Então, assim, é uma coisa que eu brinco assim, às vezes até minha família hoje em dia não entende, às vezes direito, né, a minha área, porque realmente é uma área que não é das mais, assim, conhecidas, né, não é das mais tradicionais. Mas resumindo, assim, de uma forma bem básica, seria o que o reumatologista ele trata? Ele trata das doenças do sistema músculo-esquelético. Legal. Então, o sistema músculo-esquelético é ossos, os músculos, os tendões, os ligamentos e as articulações, né, que seria talvez o principal. Uhum. E aí tem uma grande questão que a gente se sobrepõe muito na nossa área de atuação com o ortopedista. Uhum. Então a diferença do reumatologista para o ortopedista é que o reumatologista é médico clínico, então ele vai tratar a questão de tratamento através de remédios, de indicação de fisioterapia, né, de melhora de qualidade de vida, enquanto que o ortopedista, o foco dele principalmente é a questão de cirurgia, né? Correção cirúrgica. Tratamento cirúrgico. Uau!
Pegaram, gente, que didático, foi simples de entender, como você trouxe. O reumatologista é um médico que cuida das doenças do sistema músculo-esquelético, fica fácil. Então, quando o sintoma é no músculo, osso e principalmente articulações, você que está ouvindo a gente, né, se tem alguma queixa nesse sentido, é o médico reumatologista. E foi legal você trazer, Léo, essa questão do reumato e do ortopedista, porque eu acredito que muitas pessoas confundem isso. Exemplo, tem uma dor na coluna. Tem muitos que vão no ortopedista Vão direto pro primeiro, vão ortopedista, direto né? para o ortopedista, porque acham que é o ortopedista que cuida. Você vê isso no dia a dia do Eu vejo consultório? muito, viu? E a grande quantidade assim, das situações na coluna não precisam de cirurgia para ficar bons, né? E assim, aí o que eu faço? Eu identifico esses pacientes, se precisa de cirurgia, eu encaminho para o colega. Porque aí é a atuação dele, né? Mas a gente vê que realmente tem muitos casos que o próprio colega vê que não vai ser cirúrgico, ele encaminha para mim. E ele encaminha para É porque você ele vê que vai ser algo também. mais crônico, vai precisar de um acompanhamento mais contínuo, assim, prolongado e tal. E aí ele manda para eu dar continuidade, sim, ao tratamento. Para você seguir. Legal. E hoje, como existe essa dificuldade mesmo de conhecimento, de consciência sobre o que é reumatologia, a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes têm até dificuldade, né? Eu achei interessante quando você trouxe, na família mesmo. As pessoas não entendem bem o que é reumatologia. De quando você atende pacientes, e olha que eu posso falar com história, com histórico, com conhecimento de causa. Você atende na nossa clínica, no Instituto Levite, e, Léo, a tua procura por pacientes é altíssima. Então, assim, a gente está falando que muita gente não sabe quando procurar um reumatologista, mas na tua realidade específica, muita gente vem te procurando. Muitas pessoas vêm. Uma pergunta, até uma curiosidade que eu tenho: de onde vêm esses pacientes? Você percebe que são mais colegas que encaminham, que têm um nível de consciência e direcionam para você, ou as pessoas, parte delas ali, a consciência e o entendimento que tem que procurar um reumato? Eu como, assim, eu moro agora aqui no Rio Grande do Norte, eu vim para cá por causa da minha esposa, né? E assim, então eu não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui, né? Pois é, Você foi uma cara. das primeiras pessoas que me acolheu, né? Então, assim, eu não tenho colegas que vão me indicar pacientes ainda. Assim, aos pouquinhos eu tô adquirindo isso porque, né? Não Depende muito, acredito. assim, de ter confiança no colega para você indicar e ser conhecido e tudo mais. Então, o que eu acho, assim, que foi que me ajudou muito quando eu vim para cá, para o Rio Grande do Norte, é que já lá em São Paulo, quando eu atuava, eu pedi para os pacientes me avaliarem nos sites que tem hoje em dia de avaliação dos médicos, né? Então, assim, tem sites pagos, tem o site do Google mesmo que é gratuito. Google Meu E os Negócio. pacientes foram, né, fazendo o relato deles e tal, até alguns meio ressentidos, que eu já ia me mudar para Natal, já sabia e tudo mais. Tristes que iam perder o E doutor fica Léo. lá, porque assim, hoje em dia, é assim, o que a gente fizer, ah, cada vez mais nossa vida tá na internet, né? Tá pública, assim. Então, se a gente fizer uma coisa certa ou coisa errada, uma É hora alguém coloca a verdade. boca no trombone, para bem ou para mal, assim. E vai ficando lá. Eu acho que talvez assim a principal indicação seja essa. Agora, como já faz 3 anos que eu tô aqui, eu já vejo que muitos colegas já começam a encaminhar, até próprios colegas reumatologistas, Reumato às te vezes encaminha, referenciam, né? referencia por causa dessas subembiopatias e doenças É, porque eu fiz o autoimunes. meu doutorado nessa área de, como você falou, das miopatias, são doenças autoimunes do músculo. Aí eles também encaminham. E casos assim, às vezes mais difíceis de fibromialgia, que precisa de algum tratamento assim, eu também tenho uma certa experiência com isso. Legal. E também cada vez mais os colegas vão me conhecendo e vão referenciando, assim. Eu acho que isso é legal, assim, porque mostra, assim, que, né, que a gente está fazendo o trabalho certo, né? O E, assim, apesar, né, de ser difícil, o consultório não é fácil, né? Eu acho que, aos pouquinhos, assim, o balanço sempre é positivo e eu tô feliz, assim, com essa procura alta. Caramba, e foi surpreendente mesmo, porque como você disse, você chegou aqui, você não tinha uma rede de networking, a não ser a gente da época da época da residência, só isso. E a procura pelo teu nome e de pacientes particulares sempre existiu, desde o início, não é que depois de um tempo começou, desde o dia que você abriu a agenda, já tinha procura. Pois é, e outra história engraçada que eu tenho pra contar, é que logo quando eu vim pra cá, eu te juro, eu tava no carro com a minha esposa, vindo do aeroporto, e eu falei pra ela assim, eu vou mudar de vida, agora não quero mais trabalhar tanto, agora não vou mais dar meu telefone pros meus pacientes. Uma paciente me manda mensagem: doutor,
o professor lá de São Paulo, não sei quem te encaminhou, um professor, assim, uma pessoa renomada, assim, mas de certo ele pegou meu nome com alguém, porque, né, ele não me conhecia diretamente, aí ele me encaminhou ela pra cá pra eu atender ela daqui. Aí foi a primeira Nossa, paciente que eu atendi, foi na sua clínica, inclusive, lá na Levite. Foi a minha primeira paciente aqui de Natal. caramba! Foi uma indicação de um colega de São Paulo, então... Colega de São Paulo. É, Então veio indicada de alguém. Era é. reumato esse colega? Ele era ortopedista. É. E aí Ortopedista. foi nisso que aí eu vi que realmente não existe essa coisa de não dar o telefone pro paciente. Alguns pacientes precisam, às vezes, de um contato, né, mais próximo. Ela era uma paciente autoimune, então são pacientes mais graves mesmo. E que a gente, né, dá um jeito e auxilia de como der, né? Como dá, caramba. E, na verdade, o nível de satisfação dos pacientes é que a gente ouve, tanto as avaliações que você tem, que foi assim que você construiu o seu nome, o seu posicionamento, como os feedbacks que a gente escuta verbalmente dos pacientes lá na recepção, enquanto estão lhe aguardando a sua consulta. É realmente muito bacana de ouvir, Léo, e é a prova do seu trabalho, da sua excelência técnica, não só da excelência, mas do cuidado, né, desse cuidar do paciente. Isso é muito bonito de ver. E é por isso que você vem aí crescendo. Pelo que eu entendi, então, a maioria hoje da tua procura vem dos próprios pacientes. As Acredito que sim. pessoas vêm, te veem no Google, vê as avaliações, às vezes é indicação de outro paciente que já é seu Isso paciente, também, é. tem também Uhum, esse com certeza. movimento. Olha só que legal. E assim você fez o seu nome, né? E, Léo, dessas pessoas que te procuram, esses pacientes que vêm no Google, que agendam com a consulta com você, eles vêm, né, com o entendimento deles, que devem procurar um reumato. Quais são as queixas mais comuns? Se você pudesse enumerar aqui os três principais motivos hoje no teu dia a dia de consultório das pessoas que te procuram lá no Instituto Levite. Uma coisa que eu percebi é que esses pacientes, muitas vezes já passaram por vários reumatos aqui do Rio Grande do Norte, assim. Então, são pacientes bem difíceis de atender, são casos mais refratários mesmo. Então, assim, o que eu recebo mais lá, assim, às vezes são doenças autoimunes graves, de pacientes com Ok. casos, assim, que às vezes o não ficou bem claro para o paciente qual é o diagnóstico. Ou às vezes até ele teve mais de um diagnóstico, que isso acontece na reumatologia. Eu sempre falo assim, a gente às vezes tem que acompanhar o paciente vários anos até bater o martelo, né, em cima de uma doença autoimune. E às vezes ela pode mudar de características, a gente até muda o diagnóstico, sabe? Isso não é Uhum. culpa do médico ter feito o diagnóstico errado, é que realmente a doença se comporta dessa forma. Evoluiu e É. mudou. Então eu pego isso, pego casos assim que geralmente são bem difíceis. Então a maioria é isso, assim, são casos de doenças autoimunes, refratárias, ou fibromialgia também é uma queixa muito Fibromialgia. frequente no consultório. E muitas vezes assim refratária também. E a gente vai entender a refratariedade, às vezes não é necessariamente a gente pode, né, ver a questão da aderência, sabe, tem muita coisa pra gente fazer, não precisa entupir a pessoa de remédio, né? Uhum. E eu acho que seriam essas principais queixas, assim, né? E às vezes também é para investigar. Tem uma dor e não sabe o que é. E eu tenho muito isso. Eu atendo muito pacientes que têm dores, né? E eles chegam lá para investigar. E geralmente, assim, muitos eu identifico alguma coisa mais simples, uma tendinite, alguma bursite, sabe? Eu até brinco com eles: olha, Uhum. tentei encontrar uma coisa mais grave para você ficar comigo, não encontrei. Então o diagnóstico é esse, passa o tratamento para ele e orienta. Olha, se voltar a dor, se não melhorar com esse plano de tratamento, aí você pode voltar comigo a partir de 3 meses. Mas tem que ter calma, que demora para ficar bom. Então é uma coisa assim que é coisa de vários meses até para ficar 100%, né? Olha só, entendi. E olha como é especializado o negócio, porque você atende doenças que são que realmente precisam de um olhar profissional, de um especialista, para que esse paciente realmente tenha um diagnóstico correto, tenha acesso ao tratamento adequado e fique de fato bem. E você falou, Léo, de três aqui, os três principais motivos de procura, e entre eles você mencionou a fibromialgia. Eu queria que a gente falasse um pouquinho mais dos três que você enumerou, da fibromialgia em si. É uma palavra que muitas pessoas usam, dizem que tem, mas a gente não sabe se realmente tem. Vamos definir aqui para o pessoal que está ouvindo a gente o que é fibromialgia e como alguém pode suspeitar que tem realmente essa condição Perfeito. A fibromialgia é uma doença relativamente nova, sabe? Ela foi nova. descrita, os critérios de classificação, os primeiros em 1990, Caramba. e eram critérios assim que só considerava a dor do paciente, pontos dolorosos.
E aí se viu que a doença ela não é só dor, né? Que seria, né, uma dor difusa que o paciente sente. É um pacote de coisas que vem junto, assim. Então, ela é mais complexa do que isso. Então, de 2010 para cá, surgiram critérios novos de classificação da doença. Legal. Aí, considerando, claro, essa questão de ser uma síndrome, né? Síndrome, então, é um conjunto, né, de sinais e sintomas. De dor, então o paciente tem dor, que é o principal sintoma, mas vem junto também distúrbio do sono, então geralmente é um sono não reparador ou até mesmo insônia, e fadiga. Os pacientes têm muito cansaço, cansaço mesmo. Então esses são os 3 que a gente chama de sinais cardinais da fibromialgia, são os sinais principais. Mas vem também outros sintomas junto. Então esses são pacientes que é comum ter alguma queixa psiquiátrica de depressão, ansiedade. É muito comum um estresse pós-traumático. Então, às vezes o gatilho para fibromialgia, a pessoa era bem, a pessoa era saudável, e depois que sofreu um assalto, sofreu um abuso, ela desenvolve essa questão da fibromialgia. E então, são pacientes que se queixam, às vezes, de queixas que eles passam por vários especialistas, por exemplo, tontura, vertigem. Às vezes ele vai para o otorrino e não encontra nada, sabe? Hipotensão postural, a pressão varia muito, cai, assim, sabe? Então, é um pacote. Eu brinco assim com o paciente que vem, às vezes eu brinco com o paciente ele gabarito, que ele realmente vem tudo junto, sabe? Vem tudo junto. E aí o tratamento ele é bem complexo, porque a gente não adianta, né, só focar em remédio, a gente às vezes tem que entender o contexto do paciente, né, ver como é que a gente pode melhorar essa questão psiquiátrica também, que atrapalha muito, né, até a questão da aderência e da dor também, né, do paciente. A percepção A da percepção, dor. Achei incrível, porque assim, os sintomas cardinais que você enumerou aqui, que são os principais, né, sintomas que caracterizam a fibromialgia: dor, distúrbio do sono e fadiga. Se você parar para olhar, são queixas muito comuns, Muito comuns. inespecíficas e que estão presentes em outros diagnósticos. Por exemplo, vou trazer aqui para minha área: hipotireoidismo. Exatamente. Vamos olhar para o hipotireoidismo. Às vezes o paciente vem com queixa de fadiga, com alteração de sono, com a queixa de dor muscular, porque as alterações tireoidianas podem causar também ali miopatias em algum grau. O TSH alto, ele é miotóxico. Exatamente. É isso mesmo? Uhum. Então, Léo, é um desafio você dar o diagnóstico correto quando você tem uma condição onde os 3 principais sintomas são muito inespecíficos. Como é que é no dia a dia para fechar o diagnóstico da fibromialgia? Aí no dia a dia eu costumo aplicar algum questionário para o paciente, né? Existe um mais recente que ele é bem curtinho, são poucas perguntas. O mais completo que eu consigo aplicar lá no consultório, que eu tenho mais tempo. E eu costumo falar assim para o paciente, até para ele saber o que ele tem, né? Essa parte da educação eu acho muito importante. Então eu explico, olha, a fibromialgia, ela é um diagnóstico clínico, então não existe exame que vai mostrar essa condição. Legal. Mas a gente precisa solicitar alguns exames para exatamente o que você falou. Existem condições que podem mimetizar a fibromialgia e também às vezes podem estar associadas com a fibromialgia. Excelente. Então, hipotireoidismo é uma das principais causas, mas o hiper também pode, né, causar dor. Eu já tive paciente com hiper fazendo artrite. Também o próprio diabetes está associado com dores em vários pontos, em tendinopatias e tudo mais. Legal, é verdade. Anemia pode dar fadiga, né? Então, assim, um hemograma. Insuficiência renal hepática mais avançadas também costumam dar esse quadro de fadiga, assim, dor difusa. E também a parte de doenças autoimunes, sabe? Então, às vezes a gente vê isso, o paciente ele tem um diagnóstico mesmo de fibromialgia, mas depois de 5 anos ele abre, de fato, uma doença autoimune. Então, a gente vê assim aqui, não tinha como saber mesmo, não tinha como prever, mas eu vejo assim, se a dor ela for do tipo inflamatória, assim, aquela dor que piora com repouso e alivia com movimento. Se o paciente tiver algum aumento leve assim, de marcadores de inflamação, são pacientes que eu fico mais de olho. Então eu faço assim a cada 6 meses, 1 ano, uma bateria de exames para ver se não tem alguma coisa a mais mesmo, sabe? Mas se não, em geral, só uma vez por ano eu peço exames básicos assim para rastreio mesmo. Para ver se não tem outra causa. Olha que bacana, Léo, o que você trouxe aqui. Você que está ouvindo em casa, às vezes se você está ouvindo esse episódio e você tem fibromialgia, ou você conhece alguém que tem fibromialgia, ou você suspeita que você pode ter quando você está ouvindo, olha como é importante o olhar profissional.
Porque quando você vai, às vezes você não vai num profissional especialista no assunto, como um reumatologista, como o doutor Leonardo que a gente está conversando aqui, aí você dá lá um Google, coloca sua lista de sintomas, vai aparecer 1001 possibilidades de diagnósticos e assim, errados muitas vezes, porque ali você não tem o exame clínico, não tem a avaliação adequada que você precisa. Você falou que tem questionário, não é, Léo, que você aplica, então existem questionários, existem protocolos, existem critérios, né, diagnósticos, mesmo sendo uma doença cujo diagnóstico é clínico, você não tem exame, mas existem protocolos e critérios diagnósticos para você realmente definir se você tem. Muito interessante. E vem muito associado com questões de humor, né, Leo? Depressão, ansiedade. Com Você vê certeza. muito isso Eu no vejo muito paciente com isso, viu? fibromialgia? Eu vejo sim que às vezes é importante ter esse auxílio do psiquiatra, porque às vezes precisa mesmo, viu? Para o paciente ficar bem, não adianta a gente só tratar o sintoma se a cabeça não tá boa, sabe? Se a E é uma coisa cabeça assim não tá boa. que eu também sou professor do aula, então assim, eu fico muito feliz que hoje em dia os alunos já estão aprendendo isso, assim, Que sabe? Então, legal. eles aprendem assim que a dor, ela é modulada também para essa questão do estresse, né? Da, como estar, Interessante. o bem-estar da pessoa, como ele tá, isso influencia, impacta como ele percebe a dor, Como sabe? ele percebe a dor. Isso é tão real que eu achei incrível quando você trouxe que, às vezes, uma pessoa, depois de uma experiência traumática, como um assalto, um abuso, ela pode manifestar o quadro clínico da fibromialgia. Isso mostra exatamente o que você está trazendo, como a questão psíquica, traumas, depressão, ansiedade, ela impacta na percepção da dor, em sintomas, na manifestação de sintomas de dor também. Muito E o interessante. mais doido disso é que, assim, isso que a gente está falando é da parte do sistema nervoso, assim, que a gente controla, assim, né? Que é o córtex, né? Da parte motora, sensitiva e tal, que a gente controla. Agora existe também o sistema nervoso autônomo, que é da parte também das vísceras, por exemplo, que a gente não controla teoricamente, mas eles também sofrem com esse impacto da Caramba, fibromialgia. Então o paciente ele vai se queixar às vezes de dor abdominal, que de diarreia, constipação, boca seca, né? Assim, desregula todo o corpo, assim, muito sabe? Impressionante. interessante. Isso aí de diarreia, constipação, boca É, seca, pode ser fibromialgia. pode estar junto com a Pode estar no fibromialgia. quadro da fibromialgia. Olha que complexo, gente. Por isso, você que está ouvindo aqui esse episódio, não fique sem a ajuda médica, né? Se você tem esse sintoma, ajuda profissional, procure um. Às vezes você está tendo esses sintomas e você está, às vezes, levando aí negligenciando, dando pouca importância, como pode estar relacionado a condições realmente importantes e que tiram sua qualidade de vida. Como é bom ter um reumato para explicar, ensinar isso para a gente, né? Como é bom ter esse olhar profissional. Muito bacana, Léo. Você falou que uma outra causa de procura de pacientes é dor. Dor inespecífica para a investigação. E você acaba chegando em diferentes conclusões diagnósticas, de uma Exato. tendinite É. a uma doença autoimune. E falando de dor, uma causa que eu pelo menos acho muito comum de queixa é a dor lombar. Isso é frequente no consultório? Hoje, no dia a dia do seu consultório? Muito frequente, viu? Muito frequente. A gente até tem até um nome para essa dor que a gente chama assim lombalgia, né? Que é dor lombar, Lombalgia mecânica, mecânica. mas ela até ganha um nome mais moderno que ela é chamada de lombalgia inespecífica. Porque ela ainda é um pouco misteriosa, porque a gente não sabe exatamente o que causa ela, sabe? A gente sabe que talvez tenha um componente muscular, talvez tenha um Aham. componente ali das articulações da coluna. Mas isso é engraçado porque os pacientes, às vezes, eles acham, por exemplo, eles fazem um exame, né, de ressonância, por exemplo, e mostram uma hérnia. Então, a hérnia é muito comum aparecer nos exames. Então, se a gente pega pessoas jovens, de 30 anos, pode ter hérnia. Tá? Então, a gente a gente com certeza deve ter alguma hérnia no nosso exame. É Mas a gente não sente dor, verdade. não é? Não sentimos dor. Então, assim, às vezes tem que entender, às vezes eu tento explicar para o paciente, olha, essa hérnia sua não é só causa de dor. Se você operar ela, não vai melhorar. Isso, se o colega ortopedista avaliar, ele vai dizer a mesma coisa. Geralmente, eles vão dizer, olha, não adianta operar, porque senão fica até ruim para eles. Imagina, ele opera e a pessoa continua sentindo dor, né? Exato. Então, assim, essa lombalgia ela é muito comum e ela está muito associada com sedentarismo, com má postura, às vezes da pessoa pode ser no trabalho, né? Geralmente no trabalho, que a pessoa passa a maior parte do tempo. Uau.
E acho que seriam as principais causas, assim, sabe? Mas para a gente chegar nesse diagnóstico, a gente tem que afastar causas mais graves. E a gente tem, às vezes, algumas perguntas que a gente faz, às vezes a gente pede algum exame para avaliar. E também questão de dor do ciático, que é uma dor bem característica, que é aquela dor que vai lá nas costas e vai até o dedão do pé. É uma dor em queimação, ela arde, assim, ela é bem característica. O ciático, ele... Então, essa dor lombar, assim, ela realmente é uma das queixas principais que chega no consultório, assim. Quando chega com a queixa de dor, a localização mais comum é lombar. Eu gostei desse nome, lombalgia específico, eu não sabia que tinha mudado. Na época que eu estudei era lombalgia mecânica comum, que era essa dor. Quem nunca sentiu, né, gente, uma dor lombar? Você que está aqui ouvindo e você trouxe, Léo, assim, causas muito frequentes. Por isso que a dor lombar é um sintoma tão frequente. Sedentarismo, postural. Cada vez mais a gente está mais sedentário, a gente fica muito mais sentado, né? O nosso tempo de tela aumenta. E eu vou puxar aqui a sardinha para uma das causas de dor lombar, que é a obesidade. Exatamente. O excesso de peso por sobrecarregar. E aí, Léo, assim, é claro que você não deve ter esse número assim exato na sua cabeça, mas dos pacientes que chegam se queixando de dor lombar, se você fosse chutar um percentual, quantos você considera que estão acima do peso? E que isso pode ser, não, às vezes não é o único fator, mas é um dos fatores que contribuem para a queixa de dor lombar. Olha, considerando que a nossa população, a taxa de obesidade está em torno de uns 30% quase, né? Por aí. Exato. Com IMC acima de 30%. Eu imagino que pelo menos metade desses pacientes com dor lombar já tem um diagnóstico de obesidade, assim, sabe? Pelo menos metade, é muita gente. A gente está falando de 50% dos pacientes que chegam no consultório reumatológico com queixa de dor lombar tem obesidade. E a obesidade mesmo, gente. IMC acima de 30, porque tem o sobrepeso, que é quando o IMC está ali entre 25 e 30. Hoje, se a gente for olhar para o sobrepeso, a taxa da prevalência de obesidade no Brasil é isso que você falou, em torno de 30%, mas se a gente estender para o sobrepeso, dá quase 70%. Muita gente. Com sobrepeso ou obesidade. É muita gente, realmente. E, Léo, o que é que você... Por exemplo, um paciente que chega com dor lombar, que tem esses fatores, você excluiu outras causas, ele é sedentário, pode ter um fator postural e ele tem um excesso de peso junto. Qual que é o tratamento desse paciente? Qual que é a orientação para esse paciente ficar bom realmente dessa queixa? Porque é muito ruim sentir dor, né? Dor tira muito, subtrai muito a qualidade de vida de uma pessoa. É um perfil de paciente que é muito difícil de tratar, porque o paciente ele quer uma pílula milagrosa, ele quer um remédio que resolva todos os problemas dele. E eu também queria, se tivesse, eu pudesse dar, ter entendeu? Essa pílula para dar. Eu queria ter eles. disponível, mas não tem, entendeu? Então, assim, é difícil de explicar isso para o paciente, mas, assim, isso faz parte da consulta. Eu tento educar e explicar como vai ser o tratamento. Então, assim, farmacológico é um deles, mas, assim, eu diria que ele é responsável, por 20% da minha melhora só. O medicamento. 20 ou 30 dor. no máximo, Analgésico comum mesmo? Às vezes a gente usa anti-inflamatório, se a pessoa puder usar por curto tempo. Às vezes a gente usa algum remédio para tentar modular a dor central, tentar diminuir a dor. Então, assim, geralmente são antidepressivos e tal. Mas o que mais vai impactar esse paciente vai ser a terapia física, assim, seria fisioterapia. Né, inicialmente. E se for um quadro assim, de um paciente muito sedentário ou um quadro muito grave, e posteriormente um trabalho de fortalecimento muscular. Que aí seria idealmente já com educador profissional de educação física. Para fortalecer essa musculatura, né? E se puder associar a perda de peso. Aí eu diria assim, que essa parte motora seria uns 50% do tratamento. É mais importante esse fortalecimento. Perfeito. E aí, juntando com o tratamento farmacológico e o que sobrou ali, os 20%, 30%, seria essa questão de perda de peso também. Porque assim, não adianta a gente fortalecer. E assim, a coluna é como se fosse uma coluna mesmo de uma construção, né? Então assim, lá em cima vai ter pouca pressão, então geralmente são vértebras que não sofrem tanto, né, desgaste, nem tanto sobrecarga. Perfeito. Mas lá embaixo na lombar é onde ela mais sofre, né? Porque o peso todo tá lá. Então assim, ajudaria muito se a pessoa conseguisse perder peso. Só que aí é uma dificuldade imensa. E aí você sabe muito melhor do que eu. E assim, aí o que eu faço? Eu tento manejar um pouquinho a dor, manejar primeiro essa parte da atividade física, aí depois disso
eu encaminho para um profissional para ajudar nessa Para perda de ajudar na peso. perda de peso. Nossa, eu amei essa analogia que você fez da coluna, como uma A coluna é uma coluna coluna mesmo, mesmo. Então, eu nunca tinha parado para É. pensar nisso. Por que que as pessoas se queixam tanto de dor lombar? Porque é o final da É. coluna. E por que que a obesidade está tão relacionada à queixa de dor lombar? Porque ela aumenta a sobrecarga pelo excesso de peso, nesse final da coluna fica tudo sobrecarregado ali, fica tudo concentrado ali. Muito interessante. E a gente começa a entender a obesidade realmente, como eu falo muito isso, Léo, que a obesidade ela mexe com basicamente todos os sistemas os sistemas do organismo humano. A gente está falando aqui de uma consequência, né, no sistema osteomuscular desse excesso de peso. E em todos os sistemas, se você for dissecar, você tem ali na ginecologia a obesidade como causa de infertilidade, síndrome do ovário policístico, aí você vai para cardio, obesidade como causa de hipertensão, para a psiquiatria, obesidade como causa de depressão, fobia social, transtorno de ansiedade. Então, a obesidade ela passeia por todo o corpo e quando lá no Instituto Levite a gente tem o olhar muito voltado para essa questão da obesidade, exatamente por ser também uma clínica que busca entregar esse cuidado completo e essa qualidade de vida que o peso, de um jeito ou de outro, acaba subtraindo. A gente falou, Léo, muito bom aqui da dor lombar como uma das queixas reumatológicas que a obesidade impacta. E entrando agora nesse gancho da obesidade com outras doenças reumatológicas, além da dor lombar, existe relação da obesidade com outras doenças que o reumatologista cuida? A dor lombar é mais fácil da gente entender e fazer a associação, mas com outras doenças, tem relação? Tem muita relação, viu? E, por exemplo, assim, como você falou, assim, cada vez mais a gente percebe que a obesidade tem ligação com várias condições, né? E uma das explicações disso é que, assim, o tecido, né, adiposo, a gordura, ela não é só uma reserva de energia para o nosso corpo, né? Que é o que se achava muito antigamente, né? Antigamente. A gente vê que ele é um tecido vivo e ele contribui para o nosso equilíbrio do corpo. Então, assim, ele secreta substâncias que a gente chama de adipocinas, né? Então, assim, são substâncias que vão contribuir para aumentar a inflamação no corpo, para aumentar essa percepção, às vezes, de fadiga, para aumentar, desbalancear o sistema, né, nervoso central e dar a questão assim, de aumentar a depressão e tudo mais. Então, assim, é um tecido assim que ele é ativo. Por exemplo, o que a gente vê? A relação clássica, né, da obesidade com as doenças reumáticas. Acho que a mais conhecida, né, desde a antiguidade é a gota, né, que é uma doença que afeta pacientes com síndrome metabólica. Então, eles vão ter obesidade, resistência insulínica e vão ter aumento de ácido úrico. E esse ácido úrico, ele vai se depositar, às vezes, em algumas articulações, causar muita dor. Ele é muito inflamatório para o corpo. E ela geralmente é uma doença como afetava antigamente, né, mais homens, né, gordinhos e tal. Classicamente era isso, mas hoje em dia cada vez mais a gente vê que afeta também mulheres. E tem raros casos de gota que o paciente vai ter ácido úrico, não vai ser pela síndrome metabólica, vai ser uma questão genética e tudo mais que vai afetar pessoas jovens. Mas o clássico seria esse. Outra doença... Obesidade e gota. Obesidade e De gota. fato, uma relação que a gente não podia esquecer. Foi excelente você ter trazido aqui. E a outra doença também que é muito comum é o desgaste da articulação, que é a artrose. Então a gente sabe que se a pessoa está obesa, ela vai desgastar mais as articulações, que nem a gente pensou, essa questão da coluna, né, do peso, né? Então quem sofre mais com o nosso peso é as pernas, né? Então assim, o joelho principalmente e o quadril. Então essas são as articulações que mais sofrem com o peso. De carga. Existe esse termo, articulações de carga? De carga. Mas uma coisa curiosa é que os pacientes gordinhos, eles também têm mais artrose nas mãos. Então, assim, aí não se explicaria só pela carga, né? Carga. Seria por essa inflamação que se acredita, né, que o paciente tenha, né, que a gente chama no corpo todo, né, sistêmica, né? Nossa, olha que aula, viu? Obrigada, eu aprendi. Imagina. Porque muito didaticamente, de uma forma simples e fácil de entender, você trouxe aqui a correlação da obesidade com as principais condições reumatológicas. Nós começamos com a dor lombar
E muito bem, você que está aqui ouvindo esse podcast, ficou claro, né? É lombar, porque é o segmento mais baixo da coluna, onde acumula a sobrecarga. E o Léo brilhantemente trouxe aqui a relação da obesidade com a gota. Provavelmente você já ouviu falar nessa doença, é uma patologia relativamente conhecida e está muito relacionada à obesidade, à síndrome metabólica, ao aumento do ácido úrico e, por fim, a relação da obesidade com a artrose, né? Com a osteoartrite, como é o nome que a gente conhece, de joelho, de quadril. Quanta coisa, hein, Outra coisa, Léo? se tiver tempo, eu quero falar só de mais de um grupo de Por doenças que eu acho que é super favor. importante também, que às vezes as pessoas não lembram, que são das próprias doenças autoimunes também, que tem relação com a obesidade. Então a gente Ótimo sabe, ponto. por exemplo, assim, psoríase, que é uma doença de pele, né? Que ela também pode afetar as articulações, até uns 30% dos pacientes vão ter essa questão de dor articular também na psoríase. Uhum. E a obesidade, ela impacta muito na psoríase. Então o paciente, quando se ele tem psoríase, ele é magrinho, e ele engorda, ele aumenta muito as lesões de pele e aumenta também a inflamação das articulações. Olha só, e qual que seria a explicação para isso, Léo? Assim, pelo menos as hipóteses para explicar isso. Eu acho que o principal seria dessa questão do tecido adiposo, da gordura, ser inflamatória mesmo para o corpo, sabe? Então a gente consegue dosar em pacientes, mesmo que não tenham doença nenhuma. A gente vê que o corpo está com uma inflamação, né, constante. Os marcadores Os inflamatórios, marcadores, a por gente exemplo, VHS, PCR, né, que é o que o estão médico mais altos no estão mais paciente com altos. obesidade e psoríase, por exemplo. E só pelo fato de estar obeso já pode estar mais alto. Aí se tem a psoríase, a gente ainda fica mais alerta nisso. Mas a gente vê também, por exemplo, a artrite reumatoide aumenta o risco de... A obesidade aumenta o risco de ter artrite reumatoide. Olha só, é comprovado esse É aumento de comprovado, risco? Eu não sabia É disso. comprovado. Obesidade aumenta o risco de artrite reumatoide e piora a A evolução evolução da de algumas psoríase. de E psoríase. os pacientes que têm essas doenças autoimunes, quando vão ser tratados pelo reumatologista, a gente tem que usar imunossupressores. E geralmente a obesidade atrapalha a resposta do imunossupressor também. A obesidade Atrapalha. atrapalha. Então, se o paciente perder peso, ele costuma responder melhor aos remédios. Sabe, uma coisa muito interessante isso também. Que interessante isso. Quer dizer que se o paciente tem obesidade, ele tem uma doença autoimune e ele vai ser submetido ao tratamento específico, a um imunomodulador, ele vai responder pior quando ele tem Exatamente. obesidade. A maioria dos remédios. Tem alguns que não têm essa associação, mas a maioria tem. Olha só, caramba. Que coisa, que aula, tá? Eu aprendi pra caramba. É muito legal quando a gente cruza esse limite da nossa especialidade e troca com outro especialista, porque ele sempre traz uma visão diferente que você não tem ainda. Eu estudo muito a obesidade, mas eu não tinha essa clareza, né? Não sabia que era comprovado que a obesidade aumenta o risco, por exemplo, de uma pessoa ter artrite reumatoide, essa doença autoimune. E você trouxe aqui, Léo, uma explicação muito legal, que é fácil das pessoas entenderem. Você não precisa ser médico, profissional da saúde. Pensa aqui com a gente, o Léo trouxe aqui um exemplo maravilhoso. O tecido adiposo, que é o nome científico da gordura, são células que estão ali estocando energia, mas elas não são uma dispensa, simplesmente, um estoque energético. Aquelas células são metabolicamente ativas, elas secretam coisas, elas produzem coisas. E dentre essas coisas produzidas, existem o que a gente chama de adipocinas ou citocinas inflamatórias. Imagine que uma pessoa que tem excesso de peso, ela tem um corpo mais inflamado, fato, do que uma pessoa que não tem excesso de peso. E essa inflamação crônica, que a pessoa vive com isso por anos, tem algum impacto no organismo. Por exemplo, aumenta a predisposição de algumas doenças autoimunes, por exemplo, predispõe a outras comorbidades que são mais conhecidamente associadas à obesidade, como a hipertensão e o diabetes. Então, Léo... E essa inflamação, o que eu costumo falar para meus pacientes? Então, a gente está falando agora de obeso, tendo inflamação, né? E tendo essas doenças. Mas os meus pacientes, por exemplo, que têm inflamação crônica, por exemplo, não são obesos. Essa mesma inflamação crônica faz muito mal para o corpo a longo prazo. Por exemplo, para os vasos sanguíneos também. Por exemplo, para as artérias, é um fator de risco para
fazer placas de gordura, né, que é a aterosclerose a gente chama, e fazer infarto no futuro. Olha só. Então, assim, seria uma outra coisa, eu acho que importante, né? Importante, então, assim, um dado que mostra que realmente a inflamação crônica é deletéria para o organismo. A obesidade é uma das condições que gera esse estado de inflamação crônica. Olha, excelente, tá? Aprendi pra caramba, viu? Léo, obrigada pela sua contribuição, Imagina. por ampliar os horizontes de entendimento, tanto da tua área de expertise, que é a reumatologia, como fazer brilhantemente essa ponte com a obesidade e ampliar aqui o nosso entendimento sobre o impacto do excesso de peso em patologias reumatológicas. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, hoje, a perda de peso, ela faz parte do tratamento, das orientações que você dá para muitos pacientes, eu imagino, do seu dia a dia de consultório. Com certeza. O problema todo é que, assim, aí você sabe muito melhor que eu, assim, desse drama que é, dessa dificuldade que é para o paciente conseguir perder peso, né? Porque, assim, por exemplo, tá dentro das orientações que eu dou, que eu sei que vai ser difícil o paciente, às vezes, conseguir fazer. Então, por exemplo, eu peço para o paciente fazer atividade física, porque é o tratamento da doença dele. Mas eu sei que, às vezes, ele não tem tempo, ele trabalha demais, estuda demais, tem que cuidar da família, né? Ou não tem dinheiro, às vezes, né? Mesma coisa a obesidade. Eu digo, olha, você tem que perder peso. Mas sei que às vezes ele não vai conseguir, porque, né, às vezes para ter essa perda de peso tem que ter auxílio de um nutricionista, que é caro, de um bom endocrinologista, que é caro, né? Então, assim, é complicado. Mas, assim, eu acho que É um desafio. saber, pelo menos o paciente sabendo, e o médico tendo essa consciência, já é um primeiro passo. Aí depois o resto, né, a gente vai trabalhando e vai tentando vencer isso, né? Excelente, fantástico. É um desafio real. A gente sabe que perder peso não é fácil. Não é só fechar a boca e fazer exercícios. Não é só ter força de vontade. É um desafio complexo, não só do ponto de vista comportamental, como você trouxe aqui, Léo, o desafio de fazer atividade física, de cuidar na alimentação, diante da rotina cada vez mais acelerada das pessoas, mas um desafio biológico também. Perder peso é contrafisiológico. No momento que você tem um código genético, um DNA programado para acumular e reter estoque energético, quando você começa um processo de emagrecimento, você está indo contra essa biologia, contra essa programação. E existe uma força contrarregulatória que vai o tempo todo, por isso que é muito comum o efeito sanfona, a pessoa perder peso e reganhar. Não é porque perdeu a disciplina, não foi focado o suficiente, não foi disciplinado o suficiente. Existem boas razões biológicas para puxar você sempre para o maior peso que você teve na vida, porque o seu cérebro entende que aquele peso é o teu melhor peso, por ser o peso que está associado às melhores reservas energéticas. Então, é um desafio real. E eu acho que essa combinação de reumato e endócrino é boa, né, Léo? É importante, viu? É importante. É muito importante. Reumato, endócrino e nutri, então. Isso porque a gente não falou nada dos ossos também, que seria dá para falar um podcast inteiro Caramba, dessa questão da só saúde sobre óssea. os ossos, é verdade. A gente não falou de osteoporose, que tem causas hormonais envolvidas. E que o reumato usa muito corticoide, né? E aí faz mal para os ossos também. Então tem Gera. isso também. Nossa, quantos pontos de Tem vários interseção pontos, aqui. O negócio é bom. Então, pra- gente, você que está ouvindo aqui esse episódio e você se conectou, você se identificou, você se reconheceu em algum sintoma, em algum momento aqui do nosso papo, e você não sabe muitas vezes onde encontrar bons profissionais, reumatologista, nutricionista, endocrinologista, a gente quer te dar essa referência aqui. Às vezes você está inseguro, você não sabe onde encontrar um profissional competente, um profissional capacitado para cuidar de você, que entende todas essas nuances, que tem esse olhar integral para o paciente. Esse é o time de profissionais que nós temos no Instituto Levite. Nós temos lá um time de endocrinologista, temos nutricionista, temos reumatologista, e a gente tem esse comprometimento, primeiro com a excelência técnica,
entregar o melhor atendimento para o paciente, com a ciência, em ofertar o tratamento para o paciente baseado nas melhores evidências científicas e com acolhimento, com a humanização, com o cuidado desse paciente. Que para mim, Léo, esse é o melhor dos mundos. É quando você une o melhor da competência técnica com o melhor dessa humanização, dessa abordagem humanizada. Não tem como o paciente não sair satisfeito e não sair impactado positivamente com seu problema de saúde, se não resolvido, pelo menos controlado, minimizado. Que é isso que a gente vê realmente na obesidade e nas outras patologias reumatológicas. Uau! Que papo, hein? Olha, se você gostou do que a gente conversou aqui, se você curtiu esse episódio, eu quero te chamar para deixar o seu like aqui nesse episódio. Se você está acompanhando no YouTube, deixa seu like no YouTube. Se você está acompanhando a gente no Spotify, avalia o programa, clica lá nos 3 pontinhos, vai lá em avaliar o programa, deixa 5 estrelas, escreve nos comentários, dê o seu feedback desse episódio, o que você achou, o que é que você aprendeu, qual foi o melhor aprendizado que você tirou aqui dessa conversa. Encaminha esse episódio para outras pessoas. Às vezes você conhece alguém que tem questões com peso, que tem fibromialgia, que está sofrendo com a queixa de dor lombar, que tem gota, que tem outras doenças e pessoas que precisam serem educadas, ter acesso à informação de qualidade sobre essas patologias. Esse é o objetivo desse canal, é levar um conteúdo de qualidade, uma informação de qualidade para você. Vai ser muito bom ver você compartilhando e nos ajudando a levar conhecimento de valor para mais e mais pessoas. Léo, eu quero agradecer a você pela sua participação, pela sua contribuição maravilhosa. E antes da gente encerrar essa conversa, eu gostaria que a gente deixasse um recado final para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, pessoas de diversas, assim, com diversos objetivos diferentes consomem esse conteúdo. Tem pessoas aqui que gostam de consumir um conteúdo de saúde, que gostam de saber sobre saúde, sobre como ter bem-estar, autoestima. Tem pessoas que estão consumindo esse conteúdo porque tem já algum diagnóstico específico e querem aprender, se conectar com bons profissionais em quem pode confiar para ter acesso a uma informação de qualidade. E tem pessoas aqui que estão aprendendo o que é um reumatologista, o que é que ele faz, quando procurar. Para as pessoas em geral que estão ouvindo a gente, que buscam mais saúde, que recado um reumatologista poderia deixar para elas? Olha, o meu recado, eu vou tentar passar um recado assim, de coisas que eu tento fazer também, porque né, não é só falar, né, a gente tem que tentar botar em prática também. Verdade. Fazer atividade física, eu acho que seria o recado, assim, acho que para todo mundo, faça atividade física, faz bem pro coração, isso a gente não tem dúvida, faz bem para as articulações. Já teve um amigo meu uma vez perguntou, mas aí, se eu ficar mexendo, não vai desgastar mais meu joelho? Eu digo, não, pelo contrário, né, se não for com excesso, tipo aquele atleta de alto rendimento que faz sempre o mesmo movimento, assim, por exemplo, né, que poderia, se for um exercício, né, supervisionado, não vai acelerar o desgaste, muito pelo contrário, vai ajudar talvez até a diminuir o desgaste e diminuir a dor. Que legal. Então eu falaria isso, faz exercício, faz bem para a cabeça também, né? Eu já precisei, uma época eu estava meio para baixo, o que me tirou dessa parte de depressão foi a atividade física. Caramba. Então assim, eu acho muito importante. E aí sem falar também na questão que ajuda a controlar a obesidade também, né? E, sei lá, teria uma lista enorme de coisas que... Mas acho que a mensagem final seria essa. Faça atividade física e se tiver dor, procure um reumatologista. Provavelmente a gente vai poder ajudar. Se não puder, a gente encaminha talvez para o colega que possa. E a mesma coisa, se tiver obesidade, acho que não desista, né? Consulte um bom endocrinologista, que a gente sabe que hoje em dia, né, existem tratamentos excelentes, né? E o paciente consegue. Realmente é difícil, mas consegue. Uau! Nossa, fiquem com essa mensagem, tá? Riquíssimo o que você falou aqui. Faça atividade física e inúmeros benefícios que você trouxe aqui do exercício físico. Procure um reumato se tiver dor. Eu acho que o reumato, quando você tem uma queixa de dor, é o
a melhor escolha inicial que você pode fazer. Porque ele tem um olhar clínico amplo, né, para analisar a sua queixa. Se ele não resolver como você muito bem colocou, Léo, ele direciona para quem resolve. Ele sabe para quem encaminhar, que isso é um ponto também importante. E a questão de você sempre procurar profissionais. Antes de terminar, eu fiquei curiosa sobre a atividade física que você pratica hoje. O que é? Conta para o pessoal. É musculação, boa e velha musculação. Mas Musculação. eu gosto. Já se atreveu a fazer alguma outra coisa diferente? Já. Eu gosto muito de esporte, mas é que eu não tenho tempo também. Às vezes a rotina, né, é muito trabalho. Mas assim, o que eu já fiz? Assim, e é engraçado assim que eu era uma criança muito sedentária. Eu já gostava de jogar videogame. Olha só. Então eu tenho aquela memória assim de consciência corporal zero, assim, né? Eu fui aprendendo ao longo da vida. Mas coisas que eu gosto de fazer, assim, eu gosto muito se eu vou viajar, eu gosto de viajar para fazer trilha, por exemplo, no meio da natureza. Eu acho que é fantástico, assim, caminhar 20 quilômetros um dia. É pouquinho, assim, a gente Trilha. né, gasta energia e vê coisas, assim, né? E Que vê pássaros e legal. paisagem. Eu já fiz também remo, né, aqui em Natal. Fiz quase um ano de remo, parei também por questão de tempo. Que massa. Eu gosto de vôlei, né? Eu adoro vôlei e esse esporte coletivo, assim, que a gente pode gritar né, e trabalhar em equipe e tal. E que mais? Qual foi o último que eu tinha inventado? Eu sempre invento, às vezes, algum esporte diferente, mas... Teve aquele de voar, não? Esse eu só fiz uma vez. Esse Uma eu tenho vez. medo de Como voar, que é o nome desse? Esse de voar é o parapente, né? Parapente. Não, esse voar não é comigo. Esse Eu já foi soltei de paraquedas, sempre foi só uma vez também. Não Saltou de paraquedas Já. também. Olha só, adorei. Eu não Só uma sabia vez, disso. Voar não é comigo, não. Mas enfim, hoje a boa e velha musculação faz milagre, viu? Boa e velha musculação. Uau. Musculação, mas já tem outras opções. Você deu boas ideias aqui. Trilha, remo, para quem curte Correr, nadar, né? correr, para quem curte essa visualização junto com o movimento em si da atividade física. Maravilhoso, Léo. Parabéns. Obrigado. Obrigada por esse episódio. Pessoal, esse foi o episódio número 8 do Pod Leve, o podcast oficial do Instituto Levite. Se você não conhece o Instituto Levite, nós somos uma clínica referência aqui em Natal, Rio Grande do Norte, em promover saúde, autoestima e bem-estar para os nossos pacientes. Hoje nós contamos com a equipe de 6 endocrinologistas na nossa clínica, 1 reumatologista, 1 nutricionista e 2 profissionais da odontologia, todos conectados com esse mesmo propósito de promover saúde, autoestima, qualidade de vida e bem-estar para os nossos pacientes. Estamos aqui em Natal, mas já atendemos online também. Temos pacientes de vários estados do Brasil que fazem acompanhamento conosco e até de outros países. E nós temos esse canal aqui como uma extensão do impacto que a gente gera nos nossos pacientes, desse compromisso que a gente tem em levar um conteúdo de qualidade e de excelência para ajudar mais e mais pessoas, pacientes ou não, da nossa clínica. Quero agradecer a você pela sua audiência, te pedir para você deixar o seu like aqui nesse episódio, seja no YouTube, se você está vendo no Spotify, não esquece de seguir a gente e avaliar esse programa, compartilhar essa mensagem com mais e mais colegas. E, Léo, deixa tuas redes sociais para o pessoal que quer te conhecer, quer conhecer uma referência de reumatologia. Eu falei já isso para você e eu quero falar publicamente o quanto que eu admiro a tua excelência técnica. Se um dia minha mãe precisar de um reumatologista, eu sei para quem que eu vou mandar e como é bom a gente saber onde encontrar um profissional de excelência. Então, eu quero estender essa oportunidade para as pessoas que estão ouvindo a gente. Fala tuas redes sociais. Tá, quem quiser me seguir no Instagram é Dr. Léo Hoff. Dr. Léo Hoff. Embora não seja muito ativo no Instagram, de vez em quando eu posto algumas coisas, algumas curiosidades, mas um pouco da minha vida. Mas tem lá o contato para marcar a consulta, tem se a pessoa o link, quiser. Né? Tem o telefone aqui do Instituto Levite, tem todas as informações lá. Maravilha, eu vou deixar aqui escrito o @do Dr. Léo para você seguir. E se você, entendeu isso aqui, identificou que você precisa de uma avaliação com o reumatologista, agende uma consulta com o Dr. Leonardo. A gente tem lá no perfil dele o link e lá no perfil do Instituto Levite, no mesmo contato que está aqui na descrição, você pode agendar a sua consulta com o nosso reumatologista também. Obrigada pelo carinho, obrigada a todo mundo. Uma salva de palmas, gente, para o nosso convidado.
Episódio maravilhoso. Esse foi o episódio número 8 do Pod Leve. Até o nosso próximo episódio. Um beijo pra você. Tchau. Vamos dar tchau ali, ó, pro pessoal.